Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no canal Espírita Cristão, Rossano Sobrinho. Você já se inscreveu? Bate o dedão aí nesse botão vermelho, ajuda essa família espiritual a crescer. Bem, o tema de hoje é interessante. Algumas pessoas nos perguntam: existem fantasmas? Casa mal assombrada? Isso é real? Isso é folclore? O que tem de verdadeiro por trás dessas questões? O que a doutrina espírita nos fala sobre fantasmas, sobre casa mal assombrada? Existem sim, existem as duas coisas. Bem, Chico Xavier já explicava que 2/3 dos desencarnados, daqueles que passam pela porta da morte, não vão para instâncias superiores da vida espiritual. Ficam jungidos, vinculados ao plano físico. Então, a maioria dos espíritos terrenos, ao desencarnarem, né, a desencarnação é o nome que nós espíritos damos à morte, né, a transição, a separação do espírito em relação ao corpo físico, fazer até uma observação, né? Nem toda morte implica imediatamente a desencarnação. O suicida, por exemplo, o corpo morre, mas ele fica um tempo ainda vinculado ao corpo, porque não era a hora de desvincular-se do corpo físico. Então, o espírito, pode acontecer a morte física e o espírito ainda não desencarnar, não desacoplar do veículo físico. Bem, então, por que existem os fantasmas, né? Fantasmas seriam os espíritos que ficam presos à dimensão física. Mas por que isso acontece? Esses espíritos, eles podem habitar determinada residência abandonada. André Luiz, na sua sequência de livros extraordinários, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz chega a dizer numa das obras que quando chove, que espíritos que habitam a dimensão física, que estão ligados à dimensão física, correm para dentro das casas e conseguem entrar em algumas casas, porque eles sentem a chuva. Alguém pode falar, não é possível, tem nada a ver uma coisa dessa. É porque os espíritos também têm corpos. São corpos sutis, mas são corpos que nós chamamos de perispírito, que o apóstolo Paulo chama de corpo espiritual. Então, é preciso estudar um pouquinho para entender a questão dos fantasmas, das casas mal assombradas. Por quê? Nós somos um espírito, uma centelha divina que não tem forma, mas habitamos um corpo sutil que é o perispírito. E esse espírito, mais o perispírito, o corpo espiritual dele, quando nós reencarnamos, isso se vincula ao novo corpo físico. Com a morte física, o corpo físico vai para a sepultura e nós prosseguimos no além, ou até no aquém, vinculados ao perispírito. Então, nós sempre caminharemos espírito com perispírito. O que os médiuns veem, né, quando percebem os espíritos, eles veem o perispírito, o corpo espiritual dos espíritos, né? Então vamos imaginar assim, que o espírito é uma luz que habita sempre um corpo, que é o perispírito. Ora encarnado, com o corpo físico, ora desencarnado, naquilo que Allan Kardec chamou de erraticidade, né? Fora do corpo é a condição de espíritos errantes, né? Na erraticidade. Bem, então, por que existem fantasmas, casa mal assombrada? Porque Jesus falou assim: onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Aquilo que nós amamos, a vida que nós tivemos do ponto de vista intelectual e moral, vai nos deixar presos ao plano físico ou em condição de habitar uma dimensão mais sutil, uma localidade, né? No Espiritismo nós somos esclarecidos de que existem as colônias espirituais, de que existem cidades espirituais. Então nós vamos para locais onde tem vida social, universidade, hospital, trabalho.
Isso é uma beleza, né? Saber que a vida prossegue com todas as características que nós trazemos no imo da alma. Nós precisamos trabalhar, amar, namorar. Claro que na medida que o espírito evolui, isso vai se transformando e certamente em dimensões superiores, muita coisa que há na Terra ou nessas dimensões imediatas não existem mais, mas tudo vai se sublimando, se transmutando, evoluindo. Os espíritos que ficam na Terra, vinculados, jungidos ao plano físico, que são os fantasmas, né, do folclore popular, são espíritos que ficaram muito presos às sensações, às paixões, aos vícios, à maldade, à materialidade, à horizontalidade da vida. Onde vive o seu pensar? Eu só penso em comprar roupa, ganhar dinheiro, ter poder, cuidar do corpo físico. Quando desencarnar, não vai para uma colônia agradável, com uma psicosfera sutil. Vai ficar vinculado àquilo que você amou, né? Agora, se você, mesmo cuidando do corpo, comprando suas roupas, ganhando seu dinheiro, mas se você busca crescer espiritualmente, com a desencarnação, você poderá ter acesso às colônias espirituais, onde há uma vida harmonizada, uma vida social equilibrada, onde você vai se sentir bem. Não vai ficar naquilo que nós chamamos de umbral. O que é umbral? É aquela soleira da porta, né? Tem um lado de lá e o lado de cá. O lado de cá é o plano físico, o lado de lá são planos mais sutis. Em torno da crosta terrestre existe uma faixa mais densa espiritual, que André Luiz denominou de umbral. É onde nós ficamos presos. O umbral começa aonde? Na ponta do nosso dedo, aqui. Então, ao desencarnar, podemos até ter uma passagem pelo umbral. André Luiz ficou 8 anos nessa região, mais densa, né, nessa faixa espiritual. Então, os fantasmas são esses espíritos que não se desenvolveram intelecto, moralmente, espiritualmente e ficam presos ao plano físico porque estão mais densos, têm um perispírito mais denso, um corpo espiritual pesado, porque não dilataram a visão espiritual, não viveram como espíritos, não se dedicaram ao desenvolvimento das virtudes, não praticaram a caridade, não se desenvolveram como filhos de Deus. Naturalmente vão responder por isso dentro dessa ordem da própria evolução, mas reencarnarão para prosseguirem sutilizando as vestes nupciais, né? A veste perispiritual, para terem acesso a regiões mais felizes, onde há mais luz, há mais alegria, mais felicidade. Então, evoluir é a sutilização da nossa vontade, a evolução, o progresso do nosso entendimento, o desenvolvimento das nossas potencialidades divinas, porque somos deuses em potencial, como disse Jesus, citando ainda o Antigo Testamento, se eu não me engano, Oséias, capítulo 6, versículo 6, nós somos Deus, temos um potencial incrível, mas ainda estamos apequenados, porque o nosso coração, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso fazer, tudo isso se vincula às mediocridades da vida terrenal e não dilatamos os horizontes da própria alma, visitando condições mais felizes dentro de nós. O céu e o inferno estão dentro de nós. No além, nós apenas nos vinculamos por uma lei de sintonia. Então, os fantasmas, as casas mal assombradas existem porque tem a ver com essa prisão, né, essa vinculação psique-espiritual que muitos de nós estabelecemos com a materialidade, em vez de buscarmos a verticalidade espiritual, o desenvolvimento das nossas virtudes, do espírito que somos, das nossas potencialidades criativas e divinas, ok? Se ficou alguma dúvida, pode mandar aí que a gente responde. Deixe o seu like, o seu comentário. Já viu algum espírito? Eu já vi algumas vezes espíritos, né? Ouço os espíritos, percebo espíritos mais iluminados, espíritos vinculados, jungidos ao plano físico. Já fui acordado por um espírito que estava em sofrimento, me acordou 2 vezes pedindo oração e pude orar. Após a segunda oração, eu não o ouvi mais, mas estava preso. Já tive alguns contatos com espíritos presos a essa faixa mais densa. Se você já teve, já viu, já sentiu, já percebeu, relate aí nos comentários, compartilhe este vídeo
pode trazer algum esclarecimento a pessoas que têm até mediunidade e que passam aperto com esses irmãos no além, mas que não estão tão distantes, estão aqui muitas vezes ao nosso lado. Gratidão por você seguir o canal Espírita Cristão, fazer parte dessa família que se amplia dia após dia. Já passamos de 5.100 inscritos. Jesus nos abençoe e nos guarde. Beijo na alma.